Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Limite as suas experiências. Quero alertar a todos, especialmente para o fato de que ninguém que pretenda viver dentro da realidade deve exagerar nesta prática a ponto de passar a viver num mundo de fantasia ou ilusões. Estes experimentos com a consciência devem ser feitos de forma controlada e praticados durante um tempo determinado devido ao poder da relatividade. Quando damos início a estes exercícios mentais, estamos começando um processo de macrocosmo que acontece primeiro no microcosmo. Podemos não conseguir criar aquele cálice infinito a que nos referimos, mas a nossa presença divina pode, e de acordo com a lei cósmica, o seu padrão deve se originar no nosso nível. Em outras palavras, somos a autoridade no nosso mundo. Portanto, através da criação de formas de pensamento apropriadas e do nosso desejo de produzir estados de consciência que representem uma percepção expandida, criamos estas formas e depois as lançamos no universo. Além disso, recomendo que se dediquem à oração sagrada antes de fazê-lo. Recomendo também pedir a proteção da poderosa Elohim Astreia para que não sejam de forma alguma atacados por entidades astrais. Recomendo cuidado e ponderação quanto à criação destas formas de pensamento e acrescento que depois de as terem criado do tamanho desejado, enviem-nas para a sua divina presença para serem amplificadas. Por que fazê-lo assim? Porque a sua divina presença acabou de receber sua ordem de autoridade para criar, e esteja você desperto ou dormindo, ela vai obedecer. Sabe o que isto significa? Sabem, por exemplo, que a maior cura que pode ocorrer acontece quando é a divina presença que a realiza? Vocês, no seu eu humano, nada podem realizar. A afirmação de Jesus, abre aspas, eu não posso fazer nada de mim mesmo, é o Pai que está em mim que faz as obras, fecha aspas. Refere-se à transferência de autoridade da vontade humana para a vontade divina e ao poder da influência cósmica da relatividade que serve à humanidade em nome de Deus. Este é um processo complexo, mas procurei simplificá-lo, colocando-o em palavras que possam ser entendidas. Eu, pessoalmente, já tive algumas experiências com ele que foram muito eficientes e sei que funciona. Sugiro que restringam suas experiências iniciais a formas simples, porque muita coisa depende dos seus padrões de moralidade e decência e de eliminarem as imagens conflitantes do seu mundo. A menos que eliminem as imagens conflitantes, não permitindo que as suas mentes sejam ocupadas pela grosseria, se me permitem usar esta expressão mundana, não podemos pretender misturar um elixir celeste com uma ideia humana. Não iria funcionar de forma eficiente. Poderia funcionar um pouquinho, mas primeiro eu procuraria purificar a consciência com a chama violeta. Escolheria somente os motivos mais elevados para os meus atos e depois trabalharia na expansão da minha consciência através do uso das formas pensamento. A forma pensamento das asas. Esta forma pensamento inclui objetos com asas. Passei muito tempo usando a forma pensamento das asas e considero-a muito útil para a elevação da consciência.
De forma a imaginar as asas, sugiro que escutem a Nona Sinfonia de Beethoven, a música do Grau em Percival, a Cavalgada das Valquírias de Wagner ou alguma outra obra clássica que seja inspiradora e eleve a sua consciência. A música de Lohengrin é muito boa também. Ao escutarem música, devem visualizar um par de asas, digamos em uma ampulheta, e visualizem as asas levando a ampulheta para o alto. A ideia é de que o tempo está sendo elevado ao seu uso mais apropriado. Que melhor uso poderia dar a ele do que compreender que Deus, que é a eternidade representada pela elevação do tempo, é magnetizado para a sua imagem e depois transferido para vocês, porque deram a autoridade à sua divina presença para agir por vocês. Sem a sua ordem através da oração, do decreto ou do seu desejo de se exprimirem de alguma forma para o Espírito, não pode existir nenhuma manifestação. Isto é a mesma coisa, de certa forma, do que aquilo que é conhecido nos movimentos metafísicos como o mapa do tesouro, mas o uso de figuras geométricas e formas pensamento é muito mais avançado. Todos os tipos de formas pensamento são valiosas. Por exemplo, para as gestantes é particularmente útil procurar traçar mentalmente as linhas de uma das antigas estátuas gregas, trazendo à sua forma a manifestação física. Primeiro, elas devem entregar a imagem à sua divina presença através do seu Santo Cristo pessoal e do seu desejo, e depois pedir que ela seja trazida para dentro do seu ventre e usada como um padrão para o elemental do corpo da mãe e o elemental da criança em formação, usando a cor e o som. Vamos usar a cor também. Primeiro, digamos que o nosso cálice seja incolor. Podemos criá-lo branco e preto, mas é também possível embelezarmos a forma pensamento através do uso de cores apropriadas, escolhendo inicialmente as cores pastéis, os rosas, violetas e os amarelos suaves. Podemos acrescentar estas cores à nossa forma pensamento. Vocês poderão perguntar: o preto e o branco não são suficientes? A resposta é não, porque o preto e branco estão envolvidos, de certa forma, na criação de tons de cinza. O branco sozinho é bom, mas no momento em que se acrescenta a ele algum preto, diluímos toda a sua fórmula. Sugiro que, ao invés de usarem o preto, usem outras cores, até para as linhas que delineiam o cálice, e sugiro que usem, mesmo qualquer outra cor que não seja o preto, para a linha de demarcação do seu objeto. Além da cor, existe um outro fator muito importante na aplicação da forma pensamento, que é a qualidade do tom escolhido. Depois de terem criado no éter, por exemplo, um lindo cálice violeta, usando para isso o chakra do coração, o terceiro olho ou qualquer outra parte do seu ser, podem qualificá-lo com um tom. É sempre desejável que escolham um tom como o dó maior, pois, se tivermos o tom correto, ele vibrará de acordo com certas leis do universo e, efetivamente, produzirá uma manifestação física. A ciência da entonação faz parte da, abre aspas, sabedoria oculta, fecha aspas, mencionada por Paulo como o mistério de Deus. Por isso, não me é permitido dar-lhes uma visão total do que podem realizar com o tom em relação à mente, mas posso dizer-lhes que podem usar o tom nas suas formas pensamento, o que dará mais solidez ao seu objeto do ponto de vista mental. Tudo o que enviarem retornará a vocês. Assim, de acordo com esta lei, se não usarem a qualidade do tom no seu experimento, lhes ficará faltando algo de valor. Quanto mais realidade derem à imagem mental, mais chance terão de ter o objeto materializado, mas não no sentido que irão materializar lindas taças.
Não estou falando de criar corpos, embora este seja um dos passos. Estou falando de aumentar e expandir a consciência e a atenção, guiando o pensamento ao longo de linhas geométricas, que é um dos primeiros passos que temos que aprender a dar antes de podermos usar a capacidade criativa que nos foi dada por Deus. Mais tarde, poderão aplicar isto na simetria, tal como fazem para moldar esculturas. Vocês podem, na verdade, se assim o desejarem, moldar e esculpir usando estes princípios. Mas acho que a pessoa que começa primeiro a trabalhar com o reino da mente, da forma e da simetria cósmica, tem mais chance de realizar, de manifestar no mundo da forma, do que a pessoa que não o faz. Vocês estão me acompanhando? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.